Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live de segunda-feira, 19h30. Muito obrigado pela presença e pela participação. Lembrar que a nossa live acontece segundas, quartas e sextas, às 19h30. E o objetivo das lives é trazer sempre informações para vocês sobre a ansiedade, quais são os fatores, quais são as causas da ansiedade, como você pode ficar livre dos sintomas da ansiedade. Claro que não é fácil, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você trata com a psicoterapia, claro que você fica livre dos sintomas da ansiedade. Muitas pessoas aqui no canal, clientes meus, sempre têm aquela ideia de que, não vejo luz no fim do túnel, a ansiedade não vai ficar livre dela nunca, eu vou subir de nível de uma ansiedade que eu estou tendo, eu vou enlouquecer. Então, as pessoas com ansiedade têm muito medo de enlouquecer, de perderem juízo, perder o controle, né? E ficar louca no ponto de vista formal, numa linguagem popular, né? Isso é muito comum, porque realmente os sintomas da ansiedade são muito intensos, muito desconcertantes, muito ruins, e parecem com doenças graves. E às vezes parece que você está enlouquecendo mesmo, mas na verdade isso não acontece. Você não está enlouquecendo, né? É simplesmente um sintoma comum, ruim, muito pesado, mas que não é grave, né? Que você trata com a psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, que você entende as causas da sua ansiedade, que você vai ali nos seus traumas da infância, nos seus traumas da adolescência, da fase adulta, seus conflitos emocionais, suas dificuldades, seus desafios pessoais, pouco a pouco você vai se libertando desses sintomas, à medida que você elabora essas dores da alma, que você pouco a pouco vai se libertando dos seus medos, né, das suas angústias, você vai entrando em contato com elas. Claro que não é fácil, porque quando a gente está em contato com esses momentos tão difíceis da alma, são dores muito concretas, reais, mas pouco a pouco você vai conseguindo se libertar gradativamente, à medida que você trata com a psicoterapia, principalmente. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online, que tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sua ansiedade, tratar com as técnicas da psicologia cognitiva e comportamental e da mindfulness. E estamos em Black Friday, né? Começando a Black Friday aqui, ó, já comecei. O link está aqui, né, no chat da bio, no chat do YouTube e na minha bio também, no Instagram e nas todas as redes sociais. Você pode clicar lá para você participar da Black Friday. São aí 6 meses de psicoterapia com um, ah, um preço muito acessível, muito legal. Então, fica a dica para você fazer a Black Friday, está aí rodando, e você pode entrar, clica no link aí no chat e na bio também, você pode encontrar lá, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela presença. Na live de hoje, eu quero tratar desse tema que eu já tratei em outros momentos aqui, mas que gera também sobre outras perspectivas, outras teorias, e hoje eu vou tratar sobre essa nomenclatura, o crítico interior, inner critic, em inglês é inner critic, ou seja, como nós temos aí um crítico interior nosso mesmo. Já falei aqui de sabotadores da mente, também tem essa nomenclatura, né? Tem as distorções cognitivas, que a psicologia cognitiva e comportamental trabalha, e esse conceito de crítico interior é um conceito que vem da psicoterapia sistêmica de família, né? Que ela evoluiu para outro tipo de psicoterapia. Mas é o similar, é essa ideia de que nós temos como se fosse uma voz interior que nos agride, né? E na ansiedade você sabe que isso é muito frequente mesmo. Como você tem naqueles dias que você está ruim, de ansiedade, ou vivendo um momento difícil da vida, você sente que tem uma batalha, você luta para sair de casa, no tempo para trabalhar, o trânsito está pesado, tarefas simples do seu dia a dia parece que é um fardo, você começa a se perguntar se o azar está te perseguindo, né? E esse crítico interior, ele aparece nesse momento, é aquela voz na nossa cabeça que soa fria, que soa exigente, dura, punitiva ou cruel mesmo, né? E às vezes é sutil, outras vezes, quando a gente não está sentindo muito bem, é que não estamos à altura de alguma coisa. Ela pode se intensificar bastante. Se você suspeita que tem um crítico interior tagarelando aí dentro, é bom você ficar atento a essa live, vai te ajudar a você tentar minimizar esse efeito desse crítico interior mesmo, né? Muitas vezes ele está em segundo plano, quase despercebido. Embora ele influencie muito os nossos pensamentos,
das nossas ações, das nossas emoções, né, gente? Porque a psicologia cognitivo-comportamental vai trabalhar sempre com a ideia de que existe uma crença nuclear que ela vai gerar pensamentos nossos e que esses pensamentos vão gerar sentimentos e ações. Então, o coração da teoria cognitivo-comportamental é essa ideia de que as nossas crenças elas podem realmente nos aprisionar ou nos libertar. E essas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu penso, produz sentimentos e emoções e produzem ações. Então, se eu tenho esse crítico interior, essa vozinha que fica sempre ali me apontando, me punindo, me agredindo, ou exigindo de mim um perfeccionismo que não existe, isso vai cada vez mais aumentar minha tensão emocional e trazer sintomas da ansiedade mesmo, né? Então, essa voz interna, ela impacta profundamente como você se sente, como nós nos sentimos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação ao seu passado, em relação ao seu futuro, ao mundo, e principalmente dentro de você mesmo, né? Com você mesmo, né? Então, você sabe que as pessoas com ansiedade, muitas vezes, elas ficam ali muito preocupadas. E se acontecer? O famoso e se, que é uma distorção cognitiva, né? E se não der certo? E se eu passar mal? E se eu sair de casa e desmaiar? E se a tontura me atrapalhar para eu chegar onde eu quero chegar? Então, o e se, ele é mágico aí para as pessoas com ansiedade, porque cria um cenário imaginário muito destrutivo. E aí, muitas vezes, esse crítico interior, ele vai trazer essa negatividade com muita intensidade mesmo, né? E é claro que é importante você perceber quando você está repetindo esse padrão, né? Quais frases se repetem dentro de você? O que seu crítico diz que você não pode fazer? O que você não deve fazer? O que você não é capaz? Ou o que você não merece? Então, muitas vezes, esses padrões se repetem na nossa mente. E aí é importante você identificar, peraí, que padrão que está repetindo aqui? Isso aqui, essa voz, esse pensamento, essa autoanálise, essa percepção, ela é meio distorcida, né? Ela não realmente não retrata a minha realidade. Às vezes você passou no concurso, você foi muito bem aprovado, você foi bem elogiado pela banca, e você começa a pensar, não, mas tem alguma coisa errada, né? Eu não mereço ter sido aceito. Eles não entenderam, não viram, eles acharam que eu tinha mais potencial do que na verdade eu tenho. Ou aquela famosa ação, quando você vai no hospital, o médico fala, olha, seus exames estão ok, não tem nenhum problema com você, sua saúde física, tá jóia, tá beleza, você pode ir para casa, é só um sintoma da ansiedade. Aí que você não acredita, você vai pensar, não, esse médico ele não sabe direito as coisas, ou o exame não detectou exatamente o que eu tinha mesmo, ou o exame médico ele não foi possível dele ir a fundo naquilo que eu tenho realmente, né? Então, esse tipo de criticidade, de dúvida, é muito comum nas pessoas com ansiedade mesmo, né? E muitas vezes as pessoas com ansiedade têm um nível de alcance das metas muito elevada, não é? Do tipo ganhar milhões. Se você não ganha milhões, se você não é rico, você não tem valor, né? Então, esse crítico interno, ele descreve quem você é, mas de uma forma distorcida, né? Ele fala que você não é capaz, que você não merece ser amado ou ser amada, que você não é digno de ter respeito, né? É uma sensação esquisita, é uma sensação estranha. Ainda que você esteja tudo bem com você, você está meio ali inadequado, se sentindo inadequado. Um exemplo comigo acontecia, agora não acontece mais. Eu viajo muito no exterior, Europa, Estados Unidos, e eu sempre aquela passagem no passaporte control, no controle de passaporte, eu fico muito tenso. É engraçado porque meu passaporte está tudo ok, meu visto está ok, eu não estou levando nada de errado, mas a minha sensação é que tem alguma coisa errada ali que vai acontecer comigo. E nada acontece, né? Eu sempre passo e me pergunto quanto tempo que eu vou ficar, onde que eu vou, por que que eu estou indo, eu falo que eu sou turismo, vou ficar 10 dias, 15 dias, 40 dias, uma semana, e tudo bem, né? E sempre eu passo. Mas a sensação que eu tenho é que tem alguma coisa errada ali. Como também, quando eu vou passar ali naquele checagem da bagagem, que você tira o cinto, tem que tirar cinto, tem que tirar a pulseira,
qualquer coisa metálica, tem que celular, laptop, você deixa ali, aquilo ali me deixa minha atenção, porque parece que eles vão descobrir alguma coisa dentro da minha mala, mas não tem nada dentro da minha mala, né? Só a última vez eu fiquei muito triste que eu viajei, estava nos Estados Unidos agora recentemente, comprei um liquidificador da Ninja, que é uma marca super boa, de qualidade, e ali na hora eles identificaram que eu não podia passar com aquilo. Oh, gente, eu fiquei muito triste. Mas essa sensação, eu acho que é parecida. Talvez você tenha essa sensação também quando você vai passar no detector de metal e você fica tenso achando que tem alguma coisa errada. E, na verdade, não tem, né? É essa a ideia do crítico interno, né? Não tem nada de errado com você e esse crítico interno ele fica te acusando de alguma coisa que não tem sentido para você. E é esse padrão que você precisa perceber, porque ele é um padrão que ele não tem uma fundamentação racional, lógica ou uma vivência real, né? Ele vem junto com um sentimento de negatividade, de baixa autoestima, de baixa valorização muito alto. E é isso que você precisa identificar ele, porque muitas vezes esse padrão ele diz para você sobre como os outros te veem, né? E as pessoas com ansiedade, elas têm muito essa ideia de que, se eu passar mal na rua, o pessoal vai achar que eu estou doente, ou que eu estou doido, ou minha família vai achar que eu estou doido, né? E também quanto ao futuro, ou seja, qual que é a opinião desse crítico quanto ao seu futuro? Não vejo solução, eu acho que a ansiedade vai subir de nível, eu vou enlouquecer, ou eu vou piorar cada vez mais, vou perder o controle, né? Então, muitas vezes, esse seu crítico interior, ele é sutil e você não percebe facilmente, né? E aí você pode comparar essa autofala como se fosse a voz que você fala com as pessoas que você ama, por exemplo. Imagina as pessoas que você ama, seus filhos, ou seus parentes, seus pais, ou seu namorado, namorado, esposa, esposo. Como que você fala com ele de uma forma amorosa, né? Se alguém que você ama falasse com você da mesma forma, você se sente magoado, envergonhado, humilhado? E aí, se você sente que essa fala interior, ela te magoa, ela te deixa envergonhado, humilhado, ele é o crítico, esse é o crítico interno em ação, né? Quando tem alguma coisa, um pensamento que ele te desqualifica, ele te exige muito mais do que você está preparado. E a coisa é tão delicada, gente, porque muitas vezes a ansiedade congela a sua criatividade. Então, você está passando por um problema, por exemplo, e você não consegue ver soluções, você não consegue ver alternativas, né? E aí você fica bastante tenso e parece que pensa numa direção só. Fica atento, quando você está pensando numa solução só, é porque tem alguma coisa aí equivocada, tem uma coisa que é tensa, porque, em geral, para a gente poder ter mais saúde, é importante a gente pensar em várias alternativas, como se a gente fizesse um brainstorm e você abrisse um leque de possibilidades para você. Quando você abre esse leque de possibilidades, você fica mais flexível, mais saudável. Agora, se você está pensando só num tipo de solução, só numa alternativa, ou você está fixado num pensamento, tem alguma coisa aí errada, equivocada. E muitas pessoas com ansiedade já pensam que tem um toque, transtorno obsessivo compulsivo, ou que é um problema que vai gerar uma loucura depois, vai perder o controle, né? Mas, em geral, as pessoas com ansiedade, elas não vão enlouquecer, né? Fica tranquilo. É apenas um pensamento automático negativo em função da tensão emocional que você está. E quando você identifica essa característica da ansiedade, você começa a ficar mais tranquilo, né? Você começa a ficar mais em paz com você mesmo, porque você já sabe que é uma questão da ansiedade, você não vai ficar louco mesmo, né? E aí você entender qual que é o tom que esse crítico fala com você. Ele é frio, ele é sarcástico, ele é irritante, ou humilhante, exigente, né? Muito comum as pessoas com ansiedade exigirem uma perfeição. Se não está tudo do jeito que muitas vezes ela acha que é perfeito, aí nada presta, né? Uma visão muito de 8 ou 80. Ou tudo é maravilhoso, ou tudo é errado, né? E também muitas vezes o volume, às vezes fica uma voz interna gritando na sua cabeça, né? E aí, mais uma vez, pensa nisso. Você usaria esse tom ou esse volume para falar com alguém que você ama, que você gosta, né? Então, trate você como alguém que você ama, que você gosta, que você respeita, que você entende que tem carinho e amor por você mesmo, né? E muitas vezes esse crítico interior se sente vontade de fazer o que ele está falando para você,
né? De comer, de beber, de isolar, de gritar com alguém, de desistir, de evitar, de culpar, trabalhar demais, procrastinar ou se fechar, né? Ou seja, é como se você tivesse que obedecer essa voz que é como se fosse uma ordem, uma hierarquia em cima de você, né? E essas reações, elas podem ser formas de você lidar com as emoções dolorosas que o crítico desperta, né? Especialmente de vergonha. Quando vem uma vozinha de crítica interna, você sente vergonha, uma emoção difícil, que muitas vezes a gente tenta fugir, né? É difícil lidar com as nossas dores internas, com as nossas tristezas, com a nossa angústia, com a nossa ansiedade, né? A saudade que a gente tem das pessoas que a gente ama, ou os traumas que nós tivemos na infância, né? Na verdade, a gente tem aí, muitas vezes, uma formação muito pesada na infância, né? E a infância é um momento muito especial da vida, onde você tem ali uma formação da sua personalidade até os 7 anos de idade. Então, você fica ali submetido a uma educação muito rígida, e se essa educação muito rígida, ela te destrói na sua autoestima, você leva isso muito tempo para a sua vida adulta mesmo, né? É difícil recompor. Então, essas traumas da infância, eles realmente têm uma repercussão muito grande e formam esse crítico interior mesmo, né? Agora, muitas vezes as pessoas pensam assim, se eu não me criticar, eu não vou para frente, não vou desenvolver, né? Então, muitas pessoas pensam que esse crítico interior, ele é útil, né? Muitas vezes pensam assim, para eu ser produtivo, eu preciso me criticar. Eu preciso saber que eu estou no caminho certo, que eu estou focado, né? E vale a pena refletir sobre isso, né? Será que realmente o crítico interior te ajuda mesmo, de uma forma concreta? Ou apenas parece ajudar, né? Aquilo, as pessoas às vezes pensam assim, nossa, se eu trabalhar aqui 10, 12 horas, 15, 16 horas, eu vou ter resultado. E chega no esgotamento, no burnout, né? Chega naquela fase que o corpo não aguenta mais. Ou seja, se você não respeita os seus limites, se você não lida com você com leveza, com amor próprio, com gentileza com você, você chega no esgotamento mesmo, né? E aí vale a pena refletir sobre isso, assim. Como que, muitas vezes, você acha que ter esse crítico interior é como se você tivesse disciplina, né? Que parece que é um motivador seu. E aí vale a pena perguntar, é assim que você quer se relacionar consigo mesmo, né? Nessa voz crítica, nessa dureza, né? Será que essa voz não te lembra o seu pai, o seu irmão, um parceiro ou parceira, um professor, ou até um agressor que você teve, que você aprendeu esse modelo de exigência com você, né? E aí você pode continuar se motivando de forma firme, claro, realista, sem ser cruel com você mesmo, né? Então, como que você encorajaria um amigo? Que palavras e tom você usaria? É claro que tem gente que usa com os amigos um tom mais perverso do mundo. Seu filho da puta, você não vai, você é um cretino, não devia ter feito isso, né? E parece que está ajudando, mas a verdade é uma agressão que ela é muito violenta, né? Violenta com o outro, violenta consigo mesmo, né? E muitas vezes ela está escondendo uma dor maior sua, uma dificuldade interna de lidar com as frustrações da vida, com as dificuldades, com a realidade, né? Então, essa compreensão das emoções, o que a gente trabalha muito aqui nas lives, né? Essa inteligência emocional, para você reconhecer quais emoções você está vivendo no momento que você está vivendo, é muito importante para você começar a lidar melhor com esse crítico interno que ele, muitas vezes, te solapa a sua energia e aumenta os sintomas da ansiedade. Então, compreender isso, ver esse padrão dessas vozes internas críticas, que na verdade elas não contribuem para você crescer e desenvolver. Parece que contribuem, parece que são vantajosas, que são motivadoras, mas na verdade destroem a sua autoestima, destroem a sua autovalorização, o seu senso de humanidade com você mesmo, né? Imagina como seria sua vida se as suas decisões viessem dos seus valores, né? E não daquilo que você deveria fazer, que o seu crítico fala, né? Você falaria mais do que pensa, você desculparia menos, se defenderia menos, diria mais não, passaria mais tempo fazendo coisas que te dão prazer, mesmo que não seja bom, dançar, cantar, cozinhar, pintar, né? Ou seja,
Muitas vezes essas atividades não são feitas, principalmente pelas pessoas com ansiedade, porque tem um crítico ali no ouvido, apunhalando você pelas costas ou pela frente também, né? Dizendo que você não é capaz, que você não merece, que você precisa trabalhar duro, que você precisa se exaurir, que é importante, se você não vai para o céu, se você não sofrer, né? Muitas vezes nós herdamos da religião uma forma de imposição dura diante da vida mesmo, né? Então, e veja, quando você identifica esses padrões, eles se repetem, o jeito de falar, as palavras, as frases, são formatos que são condicionados na sua vida há muito tempo. Isso acaba trazendo para você uma tensão emocional muito grande. E esse crítico abala a sua autoestima muito forte mesmo, né? Quando você percebe esse crítico, você pode notar que ele está em todos os lugares. Isso pode trazer um desconforto para você, trazer emoções intensas e muita ansiedade. Então, a reação natural é você querer reprimir ou ignorar esses pensamentos, né? Mas as pesquisas mostram, né, os estudos científicos da psicologia mostram que quanto mais a gente tenta empurrar os pensamentos negativos, os críticos, para longe, mais fortes eles ficam. Então, é o chamado efeito rebote. Quanto mais você tenta ficar livre dos pensamentos, do crítico interior, mais ele aumenta mesmo. E aí, a melhor abordagem é o mindfulness, que a gente trabalha aqui, né? Onde você, muitas vezes, observa esse crítico sem acreditar de imediato. Você vê os pensamentos da sua mente, eles surgem, você nomeia esses pensamentos, você não tenta mudá-los, você resiste à vontade de mudá-los. Apenas observa com curiosidade, com gentileza para você. Nossa, hoje eu estou me achando o filho da puta, FDP, né? Hoje eu estou assim, péssimo, eu acordei com a mãe atrás do toco. Não tem uma expressão assim, né? Então, veja isso com mais gentileza, sem querer mudar. Porque se você quiser mudar esses pensamentos negativos, esse crítico interior, ele vai aumentar de força, né? Porque a tensão psicológica aumenta nesse caso, né? Então, esse crítico interior, ele está sempre por perto, né? Faz parte de quem somos. O segredo não é eliminá-lo, mas é reduzir o impacto dele para que você possa diminuir a tensão psicológica e ficar livre dos pensamentos negativos, inclusive desse crítico interior, né? Não tem fórmula mágica para desligar isso. Mas se você toma consciência dessa voz, você passa a ter escolhas. Como você vai ter escolhas? As pessoas muitas vezes me perguntam aqui, doutor Paulo, como que eu fico livre dos pensamentos negativos, do crítico interior, né? É justamente você observar, aceitar que ele existe, ser gentil com você, né? Seguir o caminho aí pelos seus valores mesmo, que é aquilo que eu valorizo mesmo, né? Como que eu quero ter uma vida de maior qualidade, né? Às vezes eu quero sair mais cedo do trabalho, não trabalhar tanto para cozinhar uma coisa gostosa para mim, ou ficar até mais tarde para adiantar algum projeto, mas que eu me sinta bem, né? Então, à medida que você tem valores, quer viver uma vida equilibrada, com saúde, com sabedoria, você pode sair cedo e dedicar mais a você, né? Ou seja, diminuir a carga de trabalho que você muitas vezes se impõe, achando que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E, gente, trabalho, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, você faça, você tem, né? Todo mundo sabe disso. E muitas vezes esse equilíbrio, esse balanço, ele vai gerar mais saúde para você. E quando você descansa, quando você dorme bem, quando você relaxa, quando você relaciona com as pessoas que você ama, quando você troca aí carinho e afeto com você mesmo em primeiro lugar, você se torna mais produtivo, mais saudável, né? Então, vamos pensar nessa mudança mesmo de atitude, de valores, para que você possa cada vez mais ficar leve, tranquilo e conseguir se libertar dos sintomas da ansiedade gradativamente, principalmente alinhando esse crítico interior com uma visão mais sábia de você mesmo, né? Acionando a sua criatividade, acionando a sua liberdade de pensamento, sendo gentil com você mesmo, fazendo relacionamentos mais saudáveis, né? E muitas vezes esse processo não é rápido, né? Porque esse crítico interior, ele é um condicionamento que você teve desde criança mesmo, né? Talvez ali na falta de um amor por parte dos seus pais, uma sensação de ser rejeitado, uma dificuldade de ser aceito, de ser amado, né? Isso, infelizmente, fica entranhado na nossa vida, nossa alma, nosso psiquismo, nossa personalidade. E você, às vezes, demora muito tempo para se livrar disso, né? Não é realmente assim, ó,
de uma hora para outra mesmo, né? Por isso que a psicoterapia é importante. Se você quiser agendar uma sessão online, contato comigo aqui, envia seu celular para a gente agendar uma sessão online, que tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E ainda você tem a Black Friday. Você pode fazer 6 meses de psicoterapia por um preço mais acessível aí. A Black Friday começa, o link da Black Friday está aqui para você começar a sua psicoterapia e tratar da melhor forma possível. Pouco a pouco você se fortalecer, você aumentar a sua autoestima e conseguindo se libertar dessas questões tão profundas, né? Eu fiz um curso agora em Stanford, gente, na Califórnia, e o trabalho foi muito bacana, porque o trabalho era a vida que você quer ter. E ano passado eu falei de um tema que nós trabalhamos no curso, que é a bênula, que é uma parte do cérebro que fica muito ativada na ansiedade, quando você está em alerta mesmo. E a movimentação corporal, na dança, ou numa atividade que você gosta, ela te ajuda a você trazer conteúdos mais saudáveis para você mesmo, né? Então, aliado a isso, você pode fazer grandes transformações na sua vida a partir dessas mudanças mentais, dessas mudanças de crença, dessa mudança do seu crítico interior e movimentos corporais que te tragam essa sensação mais profunda de alívio desse crítico interior que nós estamos trabalhando hoje aqui. Então, é muito importante você dançar com mais liberdade, no sentido figurado, simbólico, mas também na prática. Você fazer atividades leves, que te dão leveza, um yoga, um tai chi chuan, uma dança, uma natação leve, uma coisa que não te dá impacto, mas que você trabalhe o seu corpo de uma forma mais saudável para você, e aquilo também que te deixa em êxtase, que você curte, você pode ir a um show, né? Vai ter Ivete Sangalo aqui em Belo Horizonte, amo a Ivete, quero ver se eu vou lá dançar para poder divertir, soltar bastante e curtir a vida aí com mais alegria. Isso ajuda você a diminuir as tensões, diminuir o crítico interior. E lembra, essa conquista da autoestima, do amor próprio, é uma conquista diária, né? Onde você vai se respeitar cada vez mais, ser gentil com você. Isso não é uma questão, uma receita de bolo só, mas existem aí várias atitudes que você pode estar pensando em fazer para agradar você, para colocar você em primeiro lugar, né? Muitas vezes, durante esse evento em Stanford que eu participei, uma das participantes falou assim, uma chinesa mesmo, ela falando com muita humildade, dizendo que durante a vida dela toda, ela serviu aos outros. E ela serviu amigos, família, amores, né? E ela viu que ela se perdeu nisso, né? O problema não é servir ao outro, né? Não é você prestar um serviço. O problema é quando você se perde servindo ao outro. E aquilo me tocou muito, porque, de uma certa forma, isso bate muito com a nossa vida, né? Muitas vezes nós estamos servindo ao outro, ao invés de servir a nós em primeiro lugar. Aquela metáfora ali do avião, que as pessoas falam, geralmente, quando tem a máscara de oxigênio cai, se você tem perigo, o ideal é você colocar a máscara primeiro em você e depois na criança, né? E muitas vezes as pessoas pensam em colocar na criança, mas você precisa se salvar primeiro. Eu sei que é um jargão, que é um chavão, amar a si mesmo em primeiro lugar, mas esse é o caminho, né, gente? E, na prática, isso precisa ser conquistado dia a dia, para que você possa sair desse lugar de servidão, no sentido de servir ao outro como uma servidão, como um escravo, quando você se anula, quando você perde a sua identidade, quando você perde o seu amor próprio, né? E aí você muda esse padrão para você trabalhar a seu favor, para você fazer coisas que alimentam a sua autoestima, fazer coisas que respeitam você, ter atitudes que te colocam no centro do seu valor, né? E evitar relacionamentos tóxicos, relacionamentos que realmente não te valorizam, relacionamentos que, na verdade, eles são agressivos para com você, né? Que não respeitam o seu sentimento, a sua emoção, né? E aí é preciso estar lidando com isso com maior verdade, mais treinamento mental mesmo e psicoterapia, né? Mais uma vez, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envia seu celular aqui na DM, no Instagram ou em outras redes sociais minhas, para a gente agendar uma sessão online, que tem uma hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sociedade, tratar com as técnicas da psicologia cognitiva comportamental e do mindfulness. E ainda temos a Black Friday, começando agora, você tem aí
uma grande oferta para você fazer psicoterapia durante 6 meses com um preço super bacana. Clica aqui no link para você participar dessa Black Friday que já comecei hoje, para a gente poder divulgar bastante, vocês terem essa chance de participarem, fazer psicoterapia individual. Você tem ainda psicoterapia individual online com 1 hora de duração, uma vez por semana, durante o mês todo, 4 vezes no mês, durante 6 meses, são 24 sessões. E também você tem e-books, que entra nessa Black Friday, no pacote, curso online, como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade, workshop, como se livrar dos sintomas da ansiedade. Então, você tem um arsenal de ferramentas aí que você vai adquirir quando você entra na Black Friday, né? Clica aqui no link que está no chat, na bio das minhas redes sociais, que você vai acessar a Black Friday lá. Vai ser um prazer atender você durante 6 meses, porque a ansiedade precisa ser tratada no mínimo 6 meses, né, gente? Para você se livrar dos sintomas da ansiedade. Não tem mágica para a ansiedade. É preciso ter calma, ter paciência e tratar com a psicoterapia para você se livrar dela. Além das informações das lives, dos cursos aqui que eu tenho online, dos e-books, e você tem todo esse arcabouço de ferramentas para você se livrar dos sintomas da ansiedade. Tá bom? Combinado? Então clica aí, Black Friday já começou, o link está aqui para você, clica lá, tá bom? Vou responder algumas perguntas aqui agora, né? Eu sei que são muitas perguntas, lembra que a gente está em várias plataformas, não dá para responder todo mundo.